Olá, igreja, a paz do Senhor esteja no seu coração. Você sabe quais são os maiores poderes do universo? Um deles é o diabo, sim. Pois é, ele usa pessoas como instrumentos do mal. Pessoas que não se importam com o bem-estar do próximo, é o contrário do mandamento. Pessoas por onde flui o ódio, a revolta, a vingança, a guerra contra inocentes. Pessoas que não são pacificadoras, não são mansas, não são humildes, muito menos misericordiosas. Esse foi o caso do rei Herodes, que no capítulo 12 de Atos mandou prender alguns da igreja para os maltratar. No versículo 2, lemos que mandou matar ao fio da espada Tiago, irmão de João, aquele discípulo do amor. Fez isso só para se divertir e agradar aos judeus que lideravam a sinagoga. Mas também mandou prender a Pedro, que nesse momento da história, por volta do ano 45, Pedro era a voz mais expressiva do cristianismo. Herodes montou uma verdadeira força de guerra para vigiar Pedro na prisão, a fim de que ele não fugisse, porque ele iria apresentar Pedro após a festa da Páscoa. Ele colocou 2 guardas o tempo todo ao lado de Pedro, mais 2 guardas à porta e duplas correntes para prender Pedro. No meio da noite, sabe o que acontece? Pedro recebe uma visita, um anjo do Senhor, que lhe aparece e diz assim: coloca a roupa, coloca a sandália e vem comigo. As cadeias simplesmente se soltaram e os 2 passaram despercebidos pelos guardas. Como isso pôde acontecer? Porque o outro poder do universo é a oração. O versículo 5 relata que havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. A oração, quando unida e ardente, essa palavra significa movida por um amor intenso e puro. Essa oração move o primeiro e maior poder do universo, ou seja, o próprio Deus. Minha pergunta para você: se a igreja não estivesse orando por Pedro, ele teria tido esse livramento tão milagroso? Não sabemos. Mas o que sabemos, e eu quero reafirmar para você, é que Deus responde à oração. Porque isso está escrito na sua palavra. Eu não estou dizendo que Deus responde afirmativamente ao que você e eu queremos, porque nem sempre a nossa vontade é a melhor. Mas Deus sempre responde com um sim, com um não, com um aguarde ou aquilo que ele vai responder ao seu coração. Para você ouvir a resposta de Deus, você precisa orar. É simples assim. É na oração que você se acalma, é na oração que você se alinha com Deus, que você desabafa, que você desarma, que você é invadido pelo Espírito Santo. E aí você está na posição em que você vai ouvir a resposta de Deus. Então, seja qual for a causa que hoje você está sofrendo, ore por ela, ore de forma ardente, ore com sinceridade, movido por um amor puro, por você ou por quem quer que seja. Ore porque Deus age a favor dos que o amam. E esse Herodes, relata o final desse capítulo, que morre comido por vermes de uma maneira cruel, sozinho e triste. Nenhum cristão deve se ocupar em revoltar-se ou se vingar. Essa não é a nossa parte. Como igreja, a nossa parte é orar e confiar em Deus. Amém?